Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a decomposição cíclica e a forma racional, né? Nos últimos vídeos eu falei com vocês sobre a forma de Jordan e a forma de Jordan real, né? Que é uma adaptação da forma de Jordan para o corpo dos reais, né? Bom, mas se a gente tiver num corpo que não seja geometricamente fechado e não seja os reais, simplesmente as ferramentas que a gente tem podem não funcionar. Então, nos dois próximos vídeos eu vou apresentar para vocês decomposições que funcionam também nesse contexto, né? Então vamos lá? Bom, então o nosso problema todo aqui é que se eu estou num corpo qualquer e eu tenho uma transformação linear de V em V, né, a gente, apesar de poder decompor, né, o polinômio característico como produto de polinômios irredutíveis, a gente tem essa fatoração, esses termos podem não ser lineares. Tá? E ao contrário dos reais, do qual o fecho algébrico não é tão diferente, não é tão longe dele ainda, passar dos reais para os complexos, simplesmente é dobrar uma dimensão, os passos não são tão alterados assim, então a gente pode tentar ir, voltar e fazer aquela gambiarra que a gente fez no teorema de Jordan. Num corpo qualquer isso não funciona. Então, o objetivo dos próximos vídeos é fazer uma forma canônica para esse caso geral, um corpo qualquer. Então, nós vamos retirar hipóteses sobre se é geometricamente fechado e nós vamos obter uma forma canônica diferente, essencialmente diferente da forma de Jordan, mas que, quando o corpo é algebricamente fechado, ela recupera a forma de Jordan. Então, a gente está fazendo uma generalização da forma de Jordan, em algum sentido. Tá? Mas as técnicas são bastante diferentes. Ok, então o nosso objetivo final nesses dois vídeos é provar a forma racional. A forma racional, dado ter uma transformação linear, um operador linear no espaço lateral de dimensão finita, nós vamos mostrar que existe uma base no qual a transformação ela é representada por uma matriz diagonal por blocos, tá? Onde essas matrizes que aparecem na diagonal dela são chamadas de matriz companheira. Como são as matrizes companheiras, né? As matrizes companheiras são da seguinte forma. Na linha imediatamente abaixo da diagonal, você tem como na forma de Jordan. Tá? Só que nós não podemos, para um corpo qualquer, esperar colocar os autovalores na diagonal, porque nós podemos não resolver o polinômio, né? Então, o que vai aparecer para essas matrizes são coeficientes na última coluna. Tá? Então, nós vamos ter uma série de coeficientes da última coluna, menos AI0, menos AI1, menos AI2, menos AIK, menos 1. Então, nós vamos ter coeficientes dessa forma aí, né? K coeficientes. E esses K coeficientes vão estar ligados a um polinômio. Tá? Então, essa matriz vai ser chamada matriz companheira de um polinômio, AIK x elevado a K até AI0. Né? Um polinômio dessa forma aqui. Então, nós pegamos nós não pegamos o de maior grau e pegamos todos os outros de grau menor ou igual que K menos 1. Tá? E colocamos eles como coluna com sinal invertido. Tá? A razão para isso, né, vai ser do fato da gente poder isolar A, I, X, K como os termos anteriores e botar ele como coluna. A gente vai ver como isso vai aparecer depois. Tá? Então, nosso objetivo principal é provar a forma racional. Uma das formas racionais, né? A forma racional pode ser escrita de várias maneiras diferentes. Então, vamos lá. Né? Ok, então a nossa ideia aqui é construir um subespaço invariante diferente do que a gente vinha fazendo antes. Tá? A primeira observação que eu faço, eu lembro vocês, é que a interseção de qualquer família de espaço invariante é um espaço invariante. Tá? Então, dessa pequena observaçãozinha aqui, a gente tem que, se eu pego um subconjunto A de V, existe um subespaço invariante por T que contém A. Né? O menor subespaço invariante que contém A,
que é a interseção de todos os subespaços invariantes que contém esse daí, podendo inclusive ser o V, né? V é um subespaço invariante que contém A. Dessa forma, ele vai ser a interseção de todos os subespaços invariantes de T que contém A, e a gente vai denotar esse subespaço por ZAT. Tá? Nem sempre vamos colocar o T quando o T estiver subentendido, tá? E quando o conjunto for um único vetor, então nós vamos estar procurando o subespaço invariante que contém um único vetor, que em geral é o que a gente vai fazer. Nós vamos denotar esse espaço por ZVT, né? Espaço invariante por T gerado que contém V, né? Vamos escrever dessa maneira, ou simplesmente o subespaço invariante que contém V. Quando o T for subentendido, né? Ok. Então, isso daí nos motiva a seguinte definição: né? O espaço T cíclico de V gerado por V, denotado por ZV, é o menor subespaço invariante por T que contém V. Então, nós demos um nome para isso daqui, isso é chamado espaço cíclico, tá? Ou subespaço T cíclico, ok? Então, vamos ver um exemplinho de como a gente pode achar o espaço cíclico. Então, vamos pegar uma transformação linear de K3 em K3, um grupo qualquer, definida por T de xy igual a x mais 2y menos 2x e x. E vamos olhar para o vetor 0, 1. Nós vamos calcular o espaço cíclico que contém esse vetor. Então lá, T de 0, 1, jogo aqui, né? Ele só tem x diferente de 0, 0, 0 e 1 aqui. Então T de 1, 0, 0 vai ser o 0, 0, 1. Jogo isso aqui de novo aqui para calcular T ao quadrado, né, de 1, 0, 0, que é T de 0, 0, 1, que vai ser o vetor 2, 0, 1. Tá? E uma coisa interessante quando a gente calcula T ao quadrado, né, é que T ao quadrado já é combinação linear do vetor 1, 0, 0 e do vetor que está no T de 1, 0, 0. Né? Esse vetor aqui é a combinação linear desses dois vetores aqui. Tá? E dessa forma aqui, né, todos os vetores que a gente vai procurar aqui que sejam invariantes por T, né? Na verdade vão ser combinações desses dois, né? Então o subespaço invariante que contém o vetor 1, 0, 0 é o subespaço x, 0, z. Tá? Então essa a nossa coisinha aqui. Ok? É importante de ver que esse é o menor mesmo, né? Não tem como ter um menor do que esse, porque nós pegamos só ele e aí fomos vendo o que a gente precisava colocar para que desse o menor. Essa ideia de procurar esse subespaço invariante usando interações da transformação, né? Na verdade é a ideia frutífera que vai dar os resultados daqui por diante. Ok, então usando essa ideia, o que a gente vai conseguir é caracterizar o espaço cíclico, né, do seguinte modo, né? Então, a gente vai caracterizar o espaço cíclico que contém V, né, como sendo a imagem de V por todos os polinômios calculados em T. Né? Então, você vai pegar um polinômio pertencente ao corpo, calcular o operador dado pelo polinômio calculado em T e aplicar em V. Né? Quando você percorrer todos os polinômios, esse conjunto aqui vai ser o espaço cíclico, ok? Tá? Não é uma descrição ainda ideal, né? Porque eu estou pegando muito polinômio, mas aí a gente vai pegar um gerador e vai conseguir dar uma descrição mais concreta no próximo passo. Mas, por enquanto, esse é um passo na tentativa de converter o problema de descrever esse espaço invariante em função de polinômios, né, para depois poder usar as propriedades de polinômio. A demonstração desse fato é bem simplesinha. Tá? Então, a primeira coisa que a gente observa, né, é que o conjunto, que é da forma P de T de V, né, onde o polinômio percorre todos os polinômios, né, isso aí é um subespaço invariante, porque T comuta com P de T. Né? Uma transformação sempre comuta com um polinômio dessa transformação. Então, isso daí é um subespaço T invariante. Então,
O que nós queremos agora é pegar um outro subespaço invariante, né, e mostrar que esse é menor. Para isso eu vou pegar um subespaço invariante U que contenha V, né, e vou observar que, né, se U contém V, U contém T de V, né, porque ele é invariante. Então ele contém T ao quadrado de V, T ao cubo de V, e assim por diante. Ele vai conter todas as potências TK de V. Se ele contém as potências, ele tem que conter combinações lineares, então ele contém todos os polinômios. Tá? Então, dessa forma, U contém W, e dessa forma, W é o menor subespaço invariante por T, que contém V, e dessa forma ele é o espaço cíclico. Ok? Bom, então nós vamos agora tentar olhar para uma base desse espaço cíclico. E a base que a gente vai construir vai ser a razão do nome desse espaço. Nós vamos construir uma base cíclica do tipo V, T de V, T ao quadrado de V, TR de V. Ok? Então a gente vai olhar para esse conjunto aqui. Tá? Esse conjunto aí, alguma hora, né, eu vou adicionando vetores, alguma hora isso daí vai deixar de ser Li, vai ser LD, e dessa forma eu vou conseguir expressar T elevado a K como uma combinação linear, né, de lambda 0V, lambda 1 de T de V, lambda K menos 1 de TK a menos 1 de V. Tá? Então nós vamos conseguir expressar o primeiro que for linearmente independente em função dos outros. Tá? E dessa forma também, né, por construção, nós vamos ter que o conjunto V, T de V, TK a menos 1 de V vai ser um conjunto linearmente independente. Tá? E se nós escrevermos AJ igual a menos lambda J naquele polinômio, né, nós vamos ter um polinômio associado àquele problema lá, que é o polinômio M de V, né, que é A0 mais A1x mais AK menos 1, x elevado a K menos 1 mais x elevado a K. Tá? E pelo fato dessa identidade aqui ser verdadeira, nós vamos ter que esse polinômio vai ser o polinômio mônico de menor grau que anula a transformação calculada em V. Então, mv de t calculado em V vai dar 0. Ok? Então, vamos lá para uma definição, né? Como eu disse para vocês. A ideia toda era associar as transformações aos polinômios para buscar o gerador. Né? Polinômios são domínios de ideais principais e uma das ferramentas fundamentais nos domínios de ideais principais é pegar o gerador do ideal. Então, vamos construir o ideal. O ideal vai ser o ideal de todos os polinômios que anulam P de T em V dá 0. Né? Então, a gente vai procurar esse ideal aqui. Tá? Sendo um ideal, ele vai ter um gerador mônico, e a gente vai chamar o seu gerador mônico de T aniquilador de V. Ok? A gente vai denotar o T aniquilador de V por aniquilador de V por T. Tá? Quando a gente precisar usar um simples. Tá? Então vamos olhar para um exemplo. Né? Então, na primeira transformação lá do primeiro exemplo, né, a gente tinha que se U fosse o vetor 001, então T ao quadrado de U seria 2U mais 2U, foi isso que a gente encontrou lá atrás, né? A gente expressou o T ao quadrado como combinação linear dos vetores anteriores, e dessa forma aqui, né, a gente viu então que o T aniquilador de U é o polinômio x ao quadrado, né, que tem um x ao quadrado, menos 2 menos x menos 2, que é esse daqui, que se fatora como x menos 2, x mais 1. Okay? Então, só para dar um exemplo de cálculo de T aniquilador. Ok, então, veja, nós estamos dando os passos são muito naturais, né? Pega uma transformação, olha para o subespaço, cria um ideal, olha para o gerador desse ideal, tá? Então, são ideias normais dentro do contexto do que a gente vem executando. Né? Então, se eu tenho V um espaço vetorial de dimensão finita e T de V em V uma transformação linear, se eu tenho um vetor que tem T aniquilador M de V igual a
a zero mais a1x mais ak menos 1, x elevado a k menos 1 mais x elevado a k. Tá? Então, o conjunto B de V, né, que são as iteradas de V, né, por V, T de V até TK menos 1 de V. Isso aqui vai ser uma base para o espaço cíclico. Tá? E dessa forma, nós temos então que a dimensão do espaço cíclico é igual à dimensão do aniquilador, do polinômio aniquilador. Além disso, né, se eu agora olhar para qual é a matriz da transformação dessa base, vai aparecer a matriz companheira que eu falei logo no início do vídeo. Ok? Veja o que essa transformação faz. Né? Ela leva um no seguinte, um no seguinte, um no seguinte, e o último ela leva num polinômio dos n primeiros. Tá? O polinômio vai aparecer aqui, tá? Como a última coluna. Né? E o fato de levar o V elevado em T de V, que é elevado em T ao quadrado de V, isso daí me dá a linha embaixo da diagonal principal sendo 1. Né? O último fato importante é que o polinômio minimal, né, da transformação restrita ao espaço cíclico, ele é o aniquilador. Então, isso daqui prende uma série de coisas. E é o nosso objetivo agora demonstrar essa afirmação aqui. Ok. Então, para isso, né, primeira coisa que a gente observa é que B de V é linearmente independente, porque senão eu teria um polinômio de grau menor. E que TK de V pertence ao subespaço gerado por B de V. Tá? Por indução, a gente vai ter que qualquer potência Tn de V vai pertencer ao subespaço gerado por B. A demonstração é bem direta, né? Vem do fato de que eu consigo expressar T elevado a n menos 1 como uma combinação linear dos vetores V, T de V até TK menos 1, e na hora que eu aplico T disso daí eu vou obter que isso também vai ser uma combinação linear. Então, dessa forma, todas as potências vão pertencer a esse subespaço. Bom, se todas as potências pertencem a esse subespaço, combinação linear pertence a esse subespaço, isso quer dizer que qualquer polinômio de T aplicado em B vai pertencer ao subespaço gerado pela base que eu estou considerando. E dessa forma, nós temos que o espaço cíclico está contido dentro do espaço dessa base e no final das contas nós temos a igualdade, porque a inclusão contrária é direta, a gente já provou isso daí. Tá? Então, a primeira coisa que a gente provou é que essa base gera, tá? Então, esse conjunto linearmente independente gera uma base. Tá? Então, dessa forma, nós temos que a base de V que a gente descreveu como sendo V, T de V, T ao quadrado de V, tal, é realmente uma base. Nessa base aí, acontece aquilo que eu estava dizendo, né? Quando eu olho para T restrito ao espaço cíclico calculado em V, isso é T de V. Tá? T de V vai dar T ao quadrado de V. Tá? E TK de V, eu vou conseguir expressar ele como essa combinação dos vetores anteriores. Né? Então, colocando isso aqui como matriz, isso daí vai dar exatamente aquela matriz que eu tinha falado para vocês. Então, a gente provou quase todas as afirmações. A única afirmação que falta a gente comentar e provar alguma coisa é a afirmação sobre o polinômio minimal. Então, vamos olhar para o polinômio minimal de T restrito ao espaço cíclico. Tá? E vamos supor que ele é um polinômio dessa forma aqui. Né? A informação importante é que o polinômio minimal de T calculado em V, então, vai ser zero, né, por ser polinômio minimal, e isso daqui vai ser um polinômio, quando calculado no operador, vai me dar um polinômio do operador dessa forma aqui. Tá? E a partir daqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu posso expressar T elevado a R de V como combinação até T elevado a R menos 1, né, passando esses termos aqui para o outro lado da desigualdade. Tá? Então, T elevado a R de V é uma combinação linear de V, T de V, T elevado a R menos 1 de V. Tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter que o K é menor do que o R, mas a gente também sabe que o minimal de T de V é uma transformação nula em Z de V, bem como é o aniquilador.
né? Então, a partir daí, nós temos, então, que o minimal divide o aniquilador, e aí eu tenho que ter a outra desigualdade de dimensão, né? Eu tenho que ter que R é menor do que K, e dessa forma R igual a K, e os dois polinômios são iguais. Ok? Bem, então vamos dar de novo um exemplo, nosso primeiro exemplo, né? No nosso primeiro exemplo, a gente já tinha visto que o aniquilador ele era x menos 2 vezes x mais 1, né? E se você calcular lá o polinômio minimal de t, ele vai ser menos x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 2, e a gente vai ver que realmente o aniquilador divide o polinômio minimal de t. Ok? Ok, então o que a gente quer fazer, né? Olhar para um exemplo matricial e ver que informações o último resultado nos dá. Então, lembrando que o que a gente está tentando fazer aqui é construir bases no quais os operadores sejam mais simples. Então, vamos olhar para uma matriz, né, que é menos 2, 3, 6, menos 2, 2, 5, menos 1, 1, 3, onde isso aqui é a representação matricial de um operador T na base canônica. Ok, então vamos calcular o aniquilador dessa coisa aí, né? O aniquilador, para calcular o aniquilador, eu vou calcular o aniquilador do vetor V1, que é 1, 0, 0. Tá? Para calcular o aniquilador, eu vou olhar para as iteradas. Né? V2 vai ser T de V1, vai ser o vetor 1, 0, 0. V3 vai ser o vetor menos 2, menos 2, menos 1. E olhar para o V4, eu vou obter que o V4 vai ser menos 8, menos 5, menos 3. Tá? A primeira coisa interessante aqui é que os vetores V1, V2 e V3, né, o V1, V2 e V3, eles são linearmente independentes e eles formam, dessa forma aí, uma base de Z, de V, né, do espaço cíclico associado a V, que nesse caso é todo V. Tá? Nós também conseguimos, a partir dessa representação deles em coordenadas aqui, pelo fato, né, de que eu tenho que esses três vetores são linearmente independentes, então T de V3 vai ter que ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3. Né? E a relação que a gente vai obter é que 1V1 mais 3V1 menos 3 ao quadrado V1 mais T ao cubo de V1 igual a 0. E essa relação aqui me dá que o aniquilador é dado dessa forma. Ok? Tá, então o que nós temos para esse operador aqui? Né? Para esse operador aqui, o que nós temos é que nós temos que o V1 é elevado no V2, o V2 é elevado no V3, né? E o V3, então, o V3 é elevado em quem? Né? O V3 ele é elevado em 1 V1 mais 3 T de V1 menos 3 de V2, né? Ele é elevado nessa coluna aqui. Tá? Então, na hora que eu vejo que eu estou fazendo aqui, né? E eu represento isso aqui como uma matriz, eu encontrei uma forma para esse operador aqui, no qual, né, isso daqui se representa de uma maneira muito bonitinha, né, que é através de uma matriz companheira. Né? Então, aqui eu tenho elementos abaixo da diagonal como sendo 1 e 1, tá? E a última coluna são os coeficientes de um polinômio. Tá? As matrizes de mudança de base é simplesmente você escrever os vetores da base nova em função dos vetores da base velha, e aí você encontra essa forma aqui. Então, as ferramentas que a gente forneceu até agora, né, nos disseram que a gente consegue colocar esse operador nessa forma aqui. Tá? A gente não ganhou muita informação, muito zero aqui, né, porque o nosso operador é pequeno. Conforme o operador é maior, mais zeros vão aparecer. Né? Aqui não tinha como ganhar muito zero, porque a última coluna ela não necessariamente vai ter elemento zero. Né? Pode ter alguns, mas não necessariamente. Ok. Então, dado V um espaço total de dimensão finita, tem uma transformação linear, um operador linear. Tá? Então, um subespaço W de V é dito T cíclico, se ele tem invariante, possui uma base no formato V, T de V, T elevado a M de V. Né? Essa base é chamada de base cíclica e V é denominado de vetor T cíclico padrão. Né? Já introduziu essa nomenclatura, só estou deixando ela clara aqui para a gente. E a partir disso daí a gente viu também que o teorema 4 mostra que V é um vetor cíclico para o subespaço
T cíclico contém V, a base cíclica é a base B de V, né, que é V, T de V, T quadrado de V. O subespaço daí é denominado subespaço cíclico de T. A matriz é chamada de matriz companheira. Ok? Tá? Um exemplo que a gente já viu, né, é que um operador nilpotente com índice de potência n sempre possui um vetor cíclico. Né? Isso só para conectar com o estudo dos operadores nilpotentes que a gente fez lá no vídeo de Jordan. Ok. Então, juntando tudo isso, nós chegamos ao resultado fundamental desse vídeo, né, que é o teorema da decomposição cíclica. O teorema da decomposição cíclica me diz que se eu tenho um operador no espaço vetorial de dimensão finita, sobre um corpo qualquer, tá? Então existem vetores cíclicos, V1 até VK, de modo que eu consigo decompor o meu espaço vetorial como soma de espaços cíclicos associados a esses vetores. Tá? Esse é o teorema da decomposição cíclica, que em particular nos diz que existe base, né? Essa base gerada por esses vetores cíclicos vão ser base no qual o operador vai ser expresso por uma matriz diagonal por blocos. Ela vai ser uma matriz diagonal por blocos, onde as matrizes que aparecem na diagonal são matrizes companheiras. Ok? Bom, a demonstração aqui, né? A essência da demonstração aqui é... A essência da dificuldade da demonstração aqui é mostrar que, dado um espaço cíclico, ele tem um complementar. Tá? Se eu consigo mostrar que todo espaço cíclico tem um complementar, acabou, porque aí pega um espaço cíclico, pega o complementar dele, vai ser uma coisa de dimensão menor, então isso aqui se decompõe. Só isso. Então a dificuldade é mostrar a existência desse espaço complementar invariante. Tá? Bom, a demonstração, do modo como a gente vai fazer, vai ser uma demonstração feita por indução, usando uma técnica relativamente moderna. Essa demonstração é bem recente, deve ter 10 anos no máximo. Ok, então nós vamos fazer uma indução sobre a dimensão do espaço vetorial. O resultado claramente vale para n igual a 1, e a gente vai supor que ele vale, então, para todos os espaços de dimensão menores ou iguais que n. E nosso objetivo é mostrar, então, ou que o V ele é o espaço cíclico associado a V1, ou V se decompõe como a soma do espaço cíclico associado a V1, mais um espaço M que também tem variante. Né? Se isso aqui acontecer, aí eu posso usar o fato desse espaço ser tem variante, restringir T aí e por indução também decompor esse espaço aí. Ok? Então, para isso eu vou pegar seja M a maior dimensão do espaço cíclico. Então, isso daí me diz que existe um V1 pertencente a V, de modo que o espaço Z de V1, a dimensão do espaço de Z de V1 é M. Ok? Se esse M for o N, né, então acabou. Z de V1 é V e acabou. A gente conseguiu mostrar que V, na verdade, tem um único vetor cíclico, que gera todo ele, né? Caso contrário, o que nós devemos fazer é mostrar que existe um complementar para o espaço Z de V1. Então, como que nós vamos provar que existe complementar? Nós vamos provar que existe complementar olhando para uma aplicação linear muito bonitinha, escolhida a dedo, né? Que ela vai ser chamada de tal de V em Km, né? Onde tal de V vai ser definido como um funcional calculado em V, um funcional calculado em T de V, um funcional calculado em T elevado a M menos 1 de V. Então, para um funcional muito bonitinho, que é o seguinte, o funcional que a gente vai escolher é um funcional que no primeiro vetor, o V1, dá 0, ele no T de V1 dá 0, e ele vai dar só diferente de 0 em T elevado a M menos 1 de V1. Tá? Esse funcional aqui existe porque esse conjunto é linearmente independente. Então, pode existir mais de um funcional, a gente pega um deles que existe. Tá? E agora, o que a gente vai provar, na verdade, é que tal, quando restrito a Z de V1, em Km é um isomorfismo. E para isso, basta olhar
para representação matricial. O funcional foi escolhido de modo a que a representação matricial seja muito interessante. Ok, então quando eu olho, vamos olhar aqui, né? Quando eu coloco V1, tá? O que eu vou obter, deixa eu anotar isso aqui, depois a gente leva para lá. Só vou fazer dois aqui para você. Quando eu coloco V1, né, o que eu vou obter vai ser o vetor 0, 0, 1. Ok? Nada demais, foi escolhido assim. Tá? Quando eu coloco T de V1, né, bom, f de T de V1, a primeira entrada também vai ser 0. E aí, o 1 vai aparecer uma etapa antes, ele vai aparecer aqui, né? Porque quando eu calcular f de t elevado a m menos 2 de t de V1, isso aqui vai dar 1. Então eu vou ter 0, 0, 0, 1 aqui e a última entrada não é relevante. Tá? E assim por diante. Então na hora que eu for fazer isso e colocar a matriz dela, né, o que eu vou ter vai ser exatamente isso. 0, 0, 1, 0, 0, 1 e alguma coisa e assim por diante. A graça toda é que a matriz que a gente obtém, por ter escolhido aquele funcional daquele jeito, ela é uma triangular inferior com uns na diagonal, o que garante que ela é invertível. E dessa forma, né, então, como consequência dessa matriz ser invertível, é que tal restrito a Z de V1, de Z de V1 em Km, ele é um isomorfismo. O próximo passo que a gente vai fazer é olhar para o kernel de tal e mostrar que o kernel de tal é um subespaço T invariante. Tá? Se eu pego um vetor no kernel, né, por definição tal de V dele vai dar 0, e quando eu calcular tal de T de V, né, o que vai acontecer é que isso aqui vai dar f de T de V, T ao quadrado de V, T elevado a M de V, né? Bom, as primeiras entradas aqui, obviamente, são 0, porque são as entradas daqui, passam a ser as entradas aqui, essas aqui ficam 0. Então, na verdade, todas essas entradas são zeros, com exceção da última, que eu não sei o que está acontecendo com ela ainda. Tá? Mas, para a última entrada, o que a gente sabe é que T de M de V é uma combinação linear dos vetores anteriores, né? E se o funcional dava 0 em todos esses, ele vai dar 0 também nessa combinação, e dessa forma, tal de V pertence ao kernel de V e então ele é invariante. Né? Então agora só falta mostrar que, na verdade, o V ele é soma direta do Z de V1 e do kernel de tal. A gente já sabe que o tal de Z de V1 em K é um isomorfismo. Então, dessa forma, a gente sabe que a interseção de Z de V1 com o kernel ela é vazia, né, porque não tem vetor. De um lado, a aplicação não tem kernel, e do outro lado eu peguei todo o kernel. E agora é só usar um argumento de dimensão para ver que a soma é direta. Né? A dimensão de V é a dimensão de kernel, mas é a dimensão de imagem. Mas a dimensão da imagem é M, e a dimensão de Z de V1 é M. Então, acabou. Então, dessa forma, V é soma desses dois espaços. Por ter a mesma dimensão, essa é uma soma direta. E daí segue a decomposição de V. Ok? Bom, então, era esse teorema que eu queria provar aqui para vocês. No próximo vídeo, eu vou usar ele para obter a forma racional.